O Homem-Aranha chegou com tudo nos cinemas e o que a maioria não percebeu são os segredos incríveis que nós temos no terceiro filme do Tom Holland, um novo uniforme e até mesmo referências ao jogo da PlayStation. Será que você percebeu todas as referências da história? Continua assistindo que eu vou te mostrar cada detalhe agora. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa chegou explodindo a cabeça de todo mundo e com tanto hype que a gente teve assistindo o filme, também toda a empolgação que a gente teve na sala de cinema, certamente a gente deixou muita coisa passar. A maioria das pessoas não percebeu detalhes incríveis que tem ao decorrer do filme, easter eggs que você só vai conseguir identificar se você prestar bastante atenção ou até assistir mais vezes. E mesmo se você já tiver percebido alguns desses que eu vou falar enquanto você assistia o filme, vai ser muito legal também pra gente debater aqui e se aprofundar um pouco mais nisso tudo. Lembrando que esse vídeo vai ser inevitavelmente com spoilers, então fica ligado caso você ainda não tenha assistido ao filme, porque a gente vai precisar fazer isso para comentar e detalhar melhor as cenas. 1. Steve Ditko e Jill Kane. O criador do Homem-Aranha ao lado do Stan Lee, o Steve Ditko, é referenciado em diversos grafites espalhados pela cidade de Nova York, e a maior parte dessas artes traz alguns outros easter eggs. Por exemplo, outro artista importante para o personagem, o Jill Kane, que inclusive foi responsável pela icônica história A Noite em que a Gwen Stacy morreu. 2. Câmera Raimi. Como todos sabem, Sem Volta Pra Casa une 3 franquias diferentes do mesmo personagem em um só filme. E algo bem específico que era presente lá nos filmes do Tobey Maguire e que foi replicado aqui pelo diretor Jon Watts são as chamadas câmera Raimi, marca registrada do diretor Sam Raimi. Quando ele fecha no rosto, nos olhos de determinado personagem, seja para demonstrar sentimentos como tensão, surpresa e emoção, ou simplesmente para destacar um objeto ou um detalhe na cena. E o diretor Jon Watts, como eu disse, até que ele conseguiu replicar isso bem, além, claro, das diversas referências que a gente tem a acontecimentos dos filmes anteriores e inclusive a jornada que os personagens tiveram, tanto do Tobey quanto do Andrew, que a gente não chegou a ver. Eles dão alguns detalhes bem importantes sobre a trajetória dos dois, e isso foi muito legal mesmo de acompanhar. 3. Frases e temas clássicos. A trilha sonora também foi um dos grandes destaques do filme, mas com tanta coisa acontecendo na tela, nem todo mundo percebeu que o tema clássico dos heróis e dos vilões foi usado novamente pela Marvel, começando pelos vilões com a música do Dr. Octopus, o Duende Verde, o Electro e, claro, a clássica trilha sonora do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, que inclusive se junta ao tema do Tom Holland, que foi muito incrível mesmo de ver como que eles fizeram isso. E eu fiquei querendo ouvir até mais dela ao decorrer do filme, mas certamente foi muito emocionante quando eles usam em alguns momentos específicos, principalmente quando eles querem dar uma emoção maior para aquele diálogo que está acontecendo ali. E essa nostalgia, ela continua na própria personalidade dos personagens. Como eu disse, eles mostram um pouco do que aconteceu com eles em alguns diálogos e tudo mais, e como a personalidade deles foi bem representada, é claro que a gente teria também frases clássicas que eles disseram nos filmes anteriores, como por exemplo quando o Dr. Octopus ele menciona a máquina que ele construiu lá em Homem-Aranha 2 e ele diz a icônica frase "o poder do sol na palma da minha mão". Isso sempre me marcou muito no filme de 2004. Quem aí também lembrou disso na mesma hora? Já comenta aqui embaixo. E claro, a gente não pode deixar de mencionar também, a gente não pode esquecer do momento icônico entre os 3 Homens-Aranha em que eles dizem a grande frase que define o personagem e que foi dito pelo tio Ben na trilogia do Tobey Maguire e na duologia do Andrew Garfield, que nos quadrinhos nem todo mundo se lembra, mas foi dito em um recordatório pelo próprio Stan Lee, escrito pelo próprio Stan Lee para a primeira edição, a primeira revista que o Homem-Aranha apareceu. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase marcou história nos quadrinhos, nos filmes, na cultura pop de forma geral, e agora marca de novo, é um marco na história 3 Homens-Aranha se reunindo e dizendo essa icônica frase que define tão bem o personagem assim. Então não poderia estar mais feliz de ter visto isso em tela. É simplesmente muito emocionante. Não tem como, se você é fã do Homem-Aranha, não tem como não se emocionar. 4. Duende Verde Nunca Mais. Logo depois da sua primeira aparição lá na ponte, ao contrário do que a gente pensava, o Duende Verde ele não luta contra o Peter nesse momento, já que o Peter ele é puxado pelo Doutor Estranho por um portal. E logo em seguida também
também a gente descobre que o próprio Norman Osborn foi o responsável por quebrar o capacete do seu uniforme, justamente pela voz do Duende Verde ficar na sua mente do mesmo jeito que acontecia lá no primeiro filme do Homem-Aranha. Isso foi muito surreal pra mim, eu gostei demais que eles voltaram com isso, faz total sentido pro personagem e é muito bom como que ele se encaixa na história, assim como eu falei no meu vídeo com spoilers que vocês podem ver aqui nos cards. Então, como se não bastasse, o mais incrível de tudo também é que isso refaz a clássica cena de The Amazing Spider-Man 50, Spider-Man No More, que foi adaptada lá no Homem-Aranha 2 com Peter do Tobey, e agora o ângulo muda e dá pra gente ver algo muito parecido sendo feito com o vilão. Ficou muito fantástico essa ideia que eles tiveram, esse contraponto que eles criaram entre os dois. 5. Michelle Jones Watson. Durante os outros dois filmes do Tom Holland no MCU, uma grande dúvida de muitos fãs acabou sendo sobre o verdadeiro nome da personagem da Zendaya, porque ao longo do primeiro filme ela é chamada de Michelle, mas ao final do filme ela diz que os seus amigos chamam ela de MJ, que nos quadrinhos sempre ficou conhecido como a abreviação do nome Mary Jane Watson, um clássico par romântico do Peter, que vocês devem conhecer também, claro, pela trilogia do Tobey, as animações e tudo mais. A Mary Jane ficou muito popular mesmo nos últimos anos. Então, mesmo que nos créditos finais do filme ela seja acreditada assim como Michelle Jones e não Mary Jane, isso acabou confirmando alguns rumores da época de que a intenção do estúdio era fazer dessa personagem uma nova versão, uma versão remodelada, uma versão diferente da Mary Jane. E o mais curioso disso tudo é que isso sempre foi negado, nunca foi abordado ao certo, mesmo com toda a situação apontando para isso, como a própria Zendaya que chegou a pintar o cabelo, e na minha opinião ficaria bem melhor, inclusive o visual que ela tem nessa trilogia. E agora, 4 anos depois do primeiro filme, ela finalmente teve o seu nome completo revelado como Michelle Jones Watson, então é mais uma referência à personagem original dos quadrinhos. Eu não sei vocês, mas para mim essa confusão que eles fazem com os personagens no filme, mudando os nomes, realmente é muito ruim, porque tanto por eles não assumirem nada sobre essa nova personagem, que no início parecia inspirada inclusive naquela Michelle Gonzalez lá dos quadrinhos também, que por um tempo também foi um interesse amoroso do Peter Parker no seu apartamento, mas pelo visto realmente eles quiseram seguir como se essa fosse a Mary Jane do Peter Parker, e nesse terceiro filme isso fica mais claro do que nunca, ainda mais quando rola as comparações dessa MJ, a Michelle Jones, com a Mary Jane lá do Tobey. Inclusive isso acontece com o Andrew também, numa cena bem legal que ele tem com o Tobey, que ele fala sobre ele, que ele pode acreditar no amor ainda e dar uma chance que as coisas vão se acertar, que inclusive é uma cena muito bonita. Desse mesmo jeito, como eu disse, também acontece com outros personagens que são bem problemáticos quando se trata de fidelidade aos quadrinhos, como por exemplo o Ned Leeds, que tem o nome de um personagem clássico do Clarim Diário, que acaba se transformando no Duende Macabro, mas visualmente ele é muito parecido com o Gank Lee, que é o melhor amigo do Miles Morales lá nos quadrinhos. E outro péssimo exemplo, uma grande decepção para mim lá na época de Homem-Aranha de Volta ao Lar, que eu já imaginava que ela ia assumir esse papel, mas foi totalmente diferente do que eu imaginava. Infelizmente, a gente tem a atriz Angry Rice, que, fala sério, ela seria ideal para fazer a Gwen. Ela é loira, ela tem um arco na cabeça, mas por algum motivo eles decidiram chamar ela de Betty Brant, que é uma personagem clássica lá do Clarim Diário, nos quadrinhos, e que aqui ela também assume uma função parecida pro JJ, mas é totalmente diferente, o visual da personagem é totalmente diferente, o carisma dela, a personalidade dela é totalmente diferente do que a gente já está acostumado a ver nos quadrinhos, das animações, e que foi muito bem adaptado também lá na trilogia do Tobey Maguire. 6. Problema nas costas. O clássico My Back. Quem se lembra dessa frase do Tobey lá em Homem-Aranha 2? Realmente ficou muito marcado para quem viu esses filmes muitas vezes. Então, partindo para a batalha final, um dos melhores momentos, claro, é a dinâmica dos 3 aranhas na tela. E um momento muito inesperado foi o problema nas costas do Tobey tentando se alongar, e o Andrew entende isso na mesma hora e ajuda ele a se endireitar. Esse momento foi hilário mesmo, foi muito engraçado, me pegou de surpresa. E esse problema nas costas do Tobey, como eu disse, fazem referência a uma cena lá de Homem-Aranha 2, quando o Peter ele tenta voltar com seus poderes pulando de um prédio, mas fazendo isso ele acaba caindo lá de cima, batendo nos carros. E vale a curiosidade também de que essa cena foi gravada com efeitos práticos, dá para acreditar, onde um dublê ele realmente foi jogado de um prédio, mas claro, com
aqueles cabos de segurança. E o mais curioso ainda é que essa cena do Tobey se alongando acaba fazendo referência também ao grande problema que ele teve durante as gravações, durante o período de filmagens de Homem-Aranha 2, já que o Tobey ele realmente sofria com dores nas costas, ele realmente tinha esse problema. E, inclusive, na véspera do início de produção de Homem-Aranha 2, a Sony ela cogitou a substituir o Tobey Maguire. E sabe por quem? Pelo Jake Gyllenhaal. Eles pensaram em contratar o Jake Gyllenhaal para substituir o Tobey caso fosse preciso. E para quem não se ligou, esse mesmo Jake que faria o papel do vilão Mistério lá em Homem-Aranha Longe de Casa, anos depois dele ser considerado para o papel de Peter Parker. 7. Gwen Stacy e Mary Jane. E sem dúvida um dos momentos mais emocionantes da batalha final de todo o filme em si, me fez surtar no cinema, como eu já disse, foi o Peter do Andrew Garfield relembrando a perda da Gwen e depois, de certa forma, seguindo em frente, ajudando o Tom a salvar a Michelle naquela cena que eu já expliquei em detalhes no vídeo com spoilers, como eu disse, está disponível nos cards, e realmente foi muito emocionante. Como eu disse para vocês diversas vezes nas nossas previsões aqui, que eu ia surtar se eles fizessem isso, eles precisavam fazer isso e acrescentar muito no desenvolvimento da versão do Andrew Garfield, e realmente eles fizeram, eles entregaram. É um dos meus momentos favoritos do filme, com toda certeza. E além disso, a gente teve referências ao destino do Peter, do Tobey com a Mary Jane lá nos seus filmes, que a gente não chegou a ver o que aconteceu com eles depois, como eles ficaram desde a última vez que a gente viu lá na trilogia, já que no terceiro filme eles passaram por alguns problemas, mas agora a gente descobre que eventualmente eles acabaram se acertando, o que foi muito legal de descobrir isso. Eles não dão tantos detalhes assim, mas isso até fica um pouco pra gente complementar com a nossa mente. É bem interessante como que eles dão poucos detalhes, mas isso já ajuda muito pra gente entender melhor a fase que os personagens estão atualmente. É impressionante como em poucos diálogos a gente vai entendendo melhor sobre o Aranha do Tobey e o Aranha do Andrew. Isso foi muito bom. É muito bom saber o que aconteceu com eles durante todo esse tempo, já que eles continuaram sendo Homem-Aranha em seu próprio universo. 8. Miles Morales. Ainda na batalha final, com o reencontro do Electro com o Aranha do Andrew, o Max Dillon ele descobre o verdadeiro rosto do Peter, dizendo que ele ajuda os desfavorecidos e ainda que ele pensava que o Peter era negro, brincando sobre a possibilidade de existir algum Homem-Aranha negro por aí. E com isso a gente tem a segunda referência ao Miles no MCU, depois daquela lá de Homem-Aranha de Volta ao Lar, onde o tio dele, o Aaron Davis, interpretado pelo Donald Glover, ele chega a comentar sobre o sobrinho dele morar na vizinhança. 9. Jogo Marvel's Spider-Man. Com a triste morte da Tia May pelas mãos do Duende Verde, o que pouca gente percebeu era o que estava escrito na lápide dela quando Peter vai até o cemitério visitá-la. E inclusive ele encontra o Happy lá, que inclusive pergunta como ele conheceu a May, e ele diz que foi pelo Homem-Aranha. Então, quando a gente olha nas palavras da lápide, a gente vê a frase: quando você ajuda alguém, você ajuda a todos. Assim como eles já tinham feito também lá em Longe de Casa, na cena final de Web Swing, ele mexendo no celular e tudo mais, e é muito bom eles se inspirarem disso, porque o jogo ele tem grandes acertos e é muito bom mesmo, é um grande marco pro personagem, o jogo da PlayStation. Então, por que não eles se inspirarem um pouco nisso também, e que inclusive deve reverberar nesses últimos tópicos que a gente vai comentar. 10. Uniforme clássico. Ao final do filme, com todos os personagens esquecendo sobre quem é Peter Parker, ele acaba indo morar em um apartamento, assim como o Tobey Maguire fazia lá na trilogia. E com isso, ainda bem, o Peter agora não tem mais o apoio das indústrias Stark, que finalmente eles deram um jeito nisso. E assim como nos quadrinhos, ele precisa se virar para criar um novo uniforme sozinho, até como uma máquina de costura mesmo, apenas de tecido, como a gente sempre quis ver. E me lembrou ainda, como eu já disse lá no vídeo com spoilers, as cores da clássica fase do John Romita no personagem, e até mesmo a mais recente, All New, All Different, que também tem umas cores bem brilhantes e acontece naquele momento quando Peter ele já era um adulto com a sua empresa, e inclusive ele tinha esse traje com cores mais vivas e brilhantes, e com um azul mais claro, sabe? A gente não sabe se foi uma inspiração, mas a máscara do Tom Holland já é bem bonita, eu sempre achei bem bonita, porque é muito inspirada na máscara do John Romita. E no primeiro momento também achei bem parecido com a versão lá do jogo Marvel Spider-Man que eu citei, com a grande diferença de que é um novo uniforme, mas é um uniforme mais básico do que os outros que ele já tinha usado antes. E com esse novo traje finalizamos o filme, como eu já disse, aqui no canal, preparando, abrindo as portas para uma nova trilogia do Homem-Aranha do Tom
Tom Holland no MCU, que já foi confirmada pela Sony. Mas e aí, você curtiu essa lista? Qual referência e easter egg mais te surpreendeu? Faltou alguma coisa que você percebeu e eu não coloquei aqui? Comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais vídeos, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não vai embora ainda, confira esses outros vídeos que eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado para cada um que acompanha o canal, valeu, falou e até mais.